Olá, tudo bem com você? Eu sou Alessandra Moraes, mas pode me chamar de Ale. Seja muito bem-vindo a este canal. Para o vídeo de hoje, eu vou estar trazendo uma ideia muito simples de fazer, reaproveitando latas. Eu separei aqui algumas latas que eu tinha aqui guardado. São latas de conserva, conserva de milho, de ervilha, extrato de tomate. E eu queria uma maior, mais alta. Aí eu tinha aqui essa de thinner, que é a embalagem de 1 litro. Eu comecei aqui abrindo, ou seja, terminando, aqui de abrir todas as latas, para que ficasse um copo. Nesta hora temos que tomar bastante cuidado, porque essa lata corta pior que faca. E eu vou fazer um porta-treco, ou pode ser também um porta-lápis, para ser colocado na mesa. Fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhum momento desse passo a passo. Depois de abrir todas as latas, eu peguei o martelo e vim batendo aqui na beiradinha para poder amassar aqui direitinho, para não ficar machucando. Isso também dá um melhor acabamento na peça. Feito isso, eu dei uma boa lavada nas latas e deixei secar. Agora vamos para a pintura. Primeiro eu vou passar um primer. Esse primer é caseiro, eu mesma que fiz. Usei uma tinta branca que eu tinha aqui e gesso. Vou deixar a receita dele com as medidas tudo direitinho aqui na descrição embaixo do vídeo. O primer é muito importante na pintura para poder ajudar na aderência, principalmente nessas superfícies muito lisa. Vai fazer com que a nossa tinta depois grude melhor nessa lata para que não venha soltar depois futuramente. Eu pintei todas as latas, tanto por dentro quanto por fora. Usei um pincel pequeno e dei 2 demãos deste primer, esperando o tempo de secagem da tinta entre uma demão e outra. Ao todo eu vou usar 6 latinhas, sendo 5 pequenas e essa mais alta. Pintei todas as latas aqui com esse primer e deixei secar bem. Agora eu vou furar as latas, eu vou furar apenas as pequenas. E para isso eu vou colocar elas aqui nessa ponta de cavalete para ficar mais fácil. Vou furar com um prego grosso batendo martelo e vou fazer 2 furos em cada lata. Os furos vão estar aqui no mesmo alinhamento, um aqui na borda da lata e outro mais embaixo no centro da lata. Agora eu vou preparar a base do meu projeto, que eu vou usar esse pedaço de MDF. Ele tem uma espessura de 1,5 cm e eu fiz um círculo aqui riscando com lápis. Um círculo no diâmetro de 21 centímetros. E agora eu vou fazer o corte com a minha tico-tico. E eu separei aqui também estes 3 pedacinhos de madeira que eu vou estar fazendo os pezinhos do meu projeto. Com a furadeira e uma broca fina, eu vou fazer um furo aqui em cada um deles. Eu vou furar aqui no meio, de modo que vai atravessar de um lado para o outro. Esse furo vai servir para parafusar esses pezinhos naquela base redonda. Depois eu troquei aqui a broca por uma mais grossa e coloquei uma fita crepe aqui na ponta dela com uma marcação mais ou menos de 1 centímetro para delimitar até onde eu quero que fure. Esse furo eu vou fazer aqui no mesmo lugar onde eu fiz com a broca fina, só que este furo não vai atravessar a madeira, ele vai só até 1 centímetro, porque eu quero que o parafuso fique aqui dentro. Agora, voltando às latas, eu vou pintá-las de preto. Fiz a pintura do mesmo jeito que passei o primer. Com um pincel, pintei todas as latas por dentro e por fora. Também dei 2 demãos de tinta, respeitando o tempo de secagem entre uma demão e outra. Enquanto a minha tinta seca, eu vim dar uma lixadinha aqui nos meus pezinhos. Lixei e lavei. Também dei uma lixada aqui nessa base redonda. Depois passei um pano úmido, já que o MDF não pode molhar. Agora eu vou pintar esta base e vou utilizar a tinta branca. Pintei com um pincel também e fiz o mesmo esquema, 2 demãos, respeitando o tempo de secagem entre uma demão e outra. Pintei os 2 lados e essa borda. Agora eu vou fazer um detalhe nas minhas latas.
latas. Eu improvisei aqui num pedaço de cartolina um stencil que eu mesma fiz. Risquei aqui na cartolina 2 corações e cortei com a tesoura. Fiz os corações de tamanhos diferentes, um maior e outro menor. E com o pincel pituá e a tinta branca, eu vou aqui desenhar estes corações nas latas. Vou fazer essas pinturas de modo que as latas fiquem diferentes uma da outra. E vou fazer apenas nas latas pequenas. A grande eu vou deixar pretinha. E a pintura com stencil, o segredo é pouca tinta no pincel. Passa o pincel na tinta, tira o excesso, deixa o pincel apenas sujo de tinta. Depois vem com leves batidinhas, movimentos circulares, firmando bem o stencil. Aqui eu tô segurando apenas com a mão, mas se você achar alguma dificuldade, é só prender com fita crepe, para que ele não saia do lugar. Aí a gente vai aqui com a mão leve até preencher todo o stencil. Todas as peças do meu projeto já estão preparadas, agora eu vou para a montagem. Essa lata maior eu vou fixar ela naquela base branca, redonda. Então eu vou fazer aqui 3 furos no fundo dela. Usei um prego e bati o martelo. E eu vou estar unindo essas latas menores aqui nesta maior. Como eu já tinha furado as menores, agora eu vou aqui posicionando onde eu quero que elas fiquem aqui na lata maior e vou fazendo as marcações com um prego para poder fazer os furos. E eu vou aparafusar essas latas pequenas aqui nessa maior. E vou estar utilizando parafusos pequenos com porca. E para as latas ficarem bem firmes, eu vou estar utilizando 2 parafusos em cada lata. Fiz todos os furos e depois eu vinha parafusando uma a uma. Aparafusei também os meus pezinhos aqui na base. Agora posicionei as latas aqui em cima e vou centralizar. Posição certinha, agora vou aparafusar com 3 parafusos pequenos aqui por dentro, naqueles buracos que eu tinha feito no fundo da lata. E tá pronto o meu projeto. E olha para você ver que lindeza! Um organizador porta-treco feito com latas decoradas. Um porta-treco de mesa bem criativo. Compartilho com você esta bela inspiração e em troca só te peço seu like. Curte esse vídeo. E esse eu fiz para minha menina. Já coloquei aqui no quarto dela, coloquei aqui os lápis dela, as coisinhas dela. E eu estou completamente apaixonada por esse porta-lápis reciclado. Olha que lindeza! Ficou uma delicadeza só. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te inspirado. E se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no meu canal se ainda não for inscrito, ative as notificações do sininho para você não perder nenhum conteúdo que tá vindo por aí. Eu posto vídeo toda semana, muita ideia legal. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus, eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!